Fala ciclista, tudo bom? Olha, eu não sou o Papai Noel, mas essa aula vai ser um presentão para vocês, hein? Essa daqui, sendo nossa última aula do ano, essa aula contempla tudo que a gente vem conversando aqui no LabFab. Tá legal? De maneira progressiva, elevando o conhecimento através do ciclismo. Então, nessa aula, o artigo que eu vou apresentar para vocês, ele contempla tanto as fases ou séries que nós vimos de percepção subjetiva de esforço, de fadiga e agora que nós estamos vendo de pacing. Eu vou mostrar esse artigo que submeteu ciclistas treinados a duas condições experimentais, sendo uma em ambiente quente, a 35 graus Celsius, e uma outra em ambiente frio, a 15 graus Celsius. E como que a máquina do corpo humano consegue interpretar o que ela está sentindo e assim alterar o pacing para que haja o término da prova de uma maneira segura e com o melhor desempenho possível que esse indivíduo possa realizar. Vocês estão preparados? Então, bora comigo! Esse daqui é o estudo publicado por Tucker e colaboradores no ano de 2004. E o que eles observaram, o que eles investigaram nesse estudo? Basicamente, como eu havia falado, eles submeteram os indivíduos ao ambiente quente e eles observaram, comparado com o ambiente frio, que o prejuízo que ocorre no desempenho desses indivíduos é em decorrência de um mecanismo antecipatório que faz com que haja uma redução do recrutamento muscular, uma redução da ativação do músculo, para que o indivíduo ele não eleve demais a temperatura corporal no ambiente quente. Quando a gente analisa aqui, nós temos dois gráficos. Um gráfico aqui, nós temos a potência mecânica ao longo do percentual total do tempo no contrarrelógio de 20 km. E aqui nós temos a temperatura medida no reto dos indivíduos, que a gente chama de temperatura central. Ao longo também da distância, nesse contrarrelógio de 20 km. Os ciclistas eram experientes, muito bem treinados, que realizaram esse estudo. E aí, o que a gente pode observar aqui com relação ao pacing, ou seja, a distribuição da potência ou da energia que esses indivíduos realizaram durante esse contrarrelógio? Nós observamos que no ambiente frio, a 15 graus, esses indivíduos eles tiveram uma produção de potência média maior do que quando esses indivíduos estavam em ambiente quente, a 35 graus. Isso ocasionou um prejuízo no tempo para completar o contrarrelógio de 20 km quando eles estavam no ambiente quente. E aí você pergunta, ué Fabiano, mas por que o ambiente quente faz com que esse indivíduo reduza a potência média dele no contrarrelógio? O nosso corpo, como é uma máquina espetacular, sensacional, ele tem um termômetro lá no cérebro. E diversos sensores espalhados por nosso corpo, eles enviam informações ao cérebro e o cérebro interpreta como que está a temperatura em diversos locais e como que está a temperatura também no centro do corpo. Se a temperatura se elevar demais, acima, por exemplo, de 40 graus, há o risco desse indivíduo ter danos aos tecidos e até ir à morte. Então, o que o corpo sabiamente faz? Aqui a gente pode observar que a temperatura desses indivíduos foi praticamente a mesma ao longo do contrarrelógio, sendo somente maior no ambiente quente ao 20º quilômetro. Lembra do último vídeo que eu falei que o corpo ele realiza cálculos e quando ele vê a proximidade com o ponto final da tarefa, o risco de fadiga prematura, de sofrer algum dano, é baixo.
Por isso, esses indivíduos realizaram um sprint. E aí, aumentar um pouco a temperatura, no final não tem tanto problema, porque vai acabar. Essa é a interpretação que o nosso organismo realiza. Mas ele sabiamente, para conseguir controlar essa temperatura e fazer com que nós consigamos terminar a prova da melhor maneira possível, ele faz o quê? Ele faz com que nós realizemos uma redução da ativação muscular, do recrutamento dos músculos. Se eu ativo menos o meu músculo, eu vou o quê? Gerar menos tensão, menos força. Com isso, a minha potência média cai. E é isso que esse gráfico aqui mostra. A eletromiografia. O que é a eletromiografia? Ela é um dispositivo, um aparelhinho que é colocado ali superficialmente na pele do indivíduo e consegue inferir, mensurar para a gente o quanto que aquele músculo está ativando. E aqui nós podemos observar que no ambiente quente houve uma menor ativação do músculo vasto lateral, principalmente, de maneira significante, ao 10º e ao 20º quilômetro. Então, o que o corpo fala? Olha, eu estou no ambiente quente, o risco de eu ter prejuízos ao meu organismo é elevado, eu preciso manter a minha temperatura corporal, eu não posso deixar ela subir muito. O que eu vou fazer? O cérebro fala, eu vou reduzir a minha ativação muscular para que eu tenha uma menor produção de potência e assim não aumente tanto a minha temperatura. E o mais interessante de tudo é que mesmo esse indivíduo realizando uma menor potência, a percepção subjetiva de esforço foi idêntica praticamente, em ambas as condições, no quente e no frio. Demonstrando que o indivíduo ele se regula através de cálculos com relação à percepção de esforço e o quanto que ainda falta para ele percorrer. Como o ambiente estava quente, eu ou o atleta em si, ele dissipa menos o calor, o que vai acontecer? Ele percebe mais o esforço para uma potência mecânica menor. Mas, mesmo assim, ele consegue quase que manter a mesma distribuição, a mesma estratégia, sendo um pouquinho diferente em algumas porções da prova. Vocês conseguiram compreender a máquina que é o nosso corpo? Mesmo que inconscientemente a gente não tenha a consciência, de fato que nós estamos realizando esse cálculo, o corpo ele faz isso por nós, o cérebro faz isso por nós. A fim do quê? De terminar a tarefa no menor tempo possível, mas manter o quê? Uma temperatura ideal, segura, para que esse indivíduo diminua o risco de ter algum dano ao organismo. Então, este artigo, acredito que contempla tudo que nós vimos até o presente momento, demonstrando que o exercício ele é regulado de maneira central, ou seja, através do sistema nervoso central, que envia informações a toda a periferia, músculos, pulmão, coração, enfim, e que tudo isso retorna ao sistema nervoso central em diversas áreas para que haja interpretação e esse indivíduo consiga distribuir a potência ao longo de uma determinada tarefa. Quero agradecer a todos pelo excelente ano que a gente teve e dizer que ano que vem teremos novidades no LabFab e que o LabFab estará mais conectado à sociedade do que esteve esse ano. Muito obrigado, pessoal, e até o ano que vem no próximo vídeo.